Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Minha mulher e eu trabalhávamos feito doidos. Nós éramos camelôs, vendedores ambulantes, sabe? Eu ia para uma banda e ela ia para outra. Tínhamos o sonho de montar a nossa própria loja, mas o sonho maior era da Sheila, minha esposa, que viajava para o Paraguai, assim sozinha, porque eu tinha medo dos ônibus na estrada, e como ela era bem mais corajosa do que eu, lá ia ela pronta para trazer todas as encomendas. E trazia, viu? Minha esposa era ligeira, sabia negociar e ninguém enrolava ela. Era mais fácil eu ser enrolado do que a Sheila ser passada para trás. Ela era justíssima. A gente veio da Bahia com a cara e a coragem. Não conhecíamos ninguém em São Paulo, mas de tanto ouvir que o berço das oportunidades era na terra da garoa, embarcamos nessa aventura. Olha, não foi fácil chegar aqui sem ter ninguém para estender a mão. E como a gente não sabia nem para onde ir, ficamos num hotel. Mas o nosso dinheiro acabou. E a gente não tinha conseguido ainda um emprego. E tivemos que passar várias noites e dias nas ruas, sem ter o que comer. Até que uma alma generosa, um pastor de uma igreja, do nada, ia passando e nos viu sentados no banco da Praça da Sé e veio até nós e falou: "Ei, vocês dois aí sentados, olha, Deus está mandando dizer que Ele vai colocar vocês em lugares altos e para não temerem, que onde vocês estiverem vão dar muitos frutos." Minha esposa e eu ficamos olhando para aquele homem pensando: é mais um doido alucinado que não tem o que fazer. Mas por via das dúvidas e para não contrariá-lo, dizemos amém. E quando ele terminou de falar, guardou a Bíblia na mochila e falou: "Vamos." Como assim vamos? A gente se assustou, mas ele estava falando sério e insistiu para nós nos levantarmos e acompanhá-lo. Seu Edinaldo era o pastor presidente da Igreja dos que Clamam, um homem formidavelmente incrível, amigo justo e muito sensível à voz de Deus. Ele era um exemplo a ser seguido, e a igreja dele, mesmo sendo pequena, fazia grandes obras, alcançava tanta gente, ajudava tanta gente, e nós fomos prova viva disso. Diante da nossa incredulidade, ele respondeu: "Deus não dá uma palavra vazia. Toda a palavra dele tem efeito e por isso eu vou levar vocês para um lugar onde possam tomar um banho, trocar de roupa e se refazerem para alcançarem a promessa de Deus." A gente chorou, minha esposa mais do que eu, porque ela abriu o coração para o pastor dizendo que estava orando a Deus para enviar um anjo e não deixar mais a gente naquela situação, porque a rua dá medo, e ela tinha muito medo de que algo ruim pudesse acontecer conosco. Com o desabafo da minha esposa, eu também chorei. Fomos levados para a igreja e lá tinha um quintal com uma casinha lá no fundo, de 2 cômodos, toda arrumadinha, já com móveis. E quando o pastor abriu a porta, ele falou: "Olha, até semana passada essa casa não tinha um móvel, mas eu recebi de Deus uma instrução onde ele me pedia para colocar móveis aqui dentro, porque ele
iria trazer 2 filhos amados para morar aqui, e eu obedeci. Por isso, ele me levou até onde vocês estavam. E quando eu olhei para vocês, Deus falou: são eles. Essa casa foi montada para vocês. Outra vez a gente chorou, porque Deus não tinha nos deixado nem desamparado. Ele estava cuidando de nós o tempo todo. Nos instalamos na casa no fundo e nunca o pastor Edinaldo nos obrigou a frequentar os cultos. Da nossa casa, ouvíamos as pregações. E um dia, na cozinha, eu ouvi a minha esposa chorando. E quando eu fui ver o que estava acontecendo, encontrei a Sheila, ajoelhada, entregando a sua vida para Jesus. E quando ela me viu, falou: vem, Gilson, vem, meu dengo, vem. Entrega a sua vida também a esse Jesus que só fez bem a nós. Assim como a minha esposa, eu também me entreguei a Jesus. E nos dias que se seguiram, passamos a frequentar os cultos e minha esposa ficou responsável pela limpeza da casa de Deus e eu das manutenções. E ali se dedicando, se doando, as portas foram sendo abertas para nós. Fui trabalhar com um homem que era dono de uma rede de lojas de roupas e acabei pegando gosto pelas vendas. Logo, a minha esposa também foi contratada para trabalhar na mesma loja que eu. E nós descobrimos que vender era o nosso dom. Tudo que a minha esposa pegava para revender, ela tinha uma facilidade de fazer as pessoas se interessarem e comprarem aquela mercadoria, que decidimos comprar algumas coisas e montar o nosso próprio negócio. A princípio, parecia loucura deixar um emprego registrado para se aventurar em ser seu próprio patrão. Conversando com o nosso pastor, ele falou: Deus é com vocês. Se ele falou que vocês vão dar certo, quem sou eu para dizer o contrário? Debaixo da palavra de que Deus era conosco, passamos a vender de porta em porta e conquistamos uma boa clientela. Nossa vida foi prosperando. Deixamos a casa da igreja e entramos direto para a nossa casa própria. Compramos um terreno num bairro que não tinha muito valor, mas que para nós era a nossa conquista, a conquista da casa própria. E mesmo ouvindo de pessoas que ali era um lugar ruim, desvalorizado, a gente não deu ouvidos e em tempo recorde levantamos a nossa casa. Depois compramos o nosso primeiro carro e assim ficávamos menos cansados. E mais para frente compramos outro, que ficou com a Sheila. Eu saía para um lado e ela para o outro. Começamos a ajudar ainda mais a igreja, as pessoas menos desfavorecidas. E cada vez mais que ajudávamos o próximo, mais a gente era abençoado. Nunca fizemos nada por troca. Era tudo de coração mesmo. Por isso, a gente dava certo. O único problema era que não tínhamos filhos. E nós queríamos muito. Tentamos por mais de 3 anos e nada. Até que resolvemos adotar. Sheila queria uma menina para colocar o nome de Sara. Mas na hora da entrevista deixamos claro que não tínhamos preferência de sexo ou idade. E como, na verdade, a gente queria uma criança dentro de casa para nos trazer mais alegria ainda, fomos conhecer o André. E na hora que a minha esposa viu o garotinho, se apaixonou. Segundo ela, ele era a minha cara. O Andrezinho se tornou o nosso filho. Ele foi uma bênção.
ter uma criança dentro de casa mudou tudo. A gente precisou se readaptar, mas no final valeu a pena. E logo cedo, o nosso filho já saía para trabalhar com a gente. Tempos depois, a Sheila cismou porque cismou que queria adotar outra criança, mas agora uma menina. E lá vai nós outra vez para a fila de adoção. E de novo, só garoto na área. E eu pensei, a Sheila não vai querer conhecer nenhuma criança mais, porque o sonho dela é ter uma menina. E acalmei meu coração. Mas num dia, antes de sair para trabalhar, ela falou: olha, a gente está agendado para ir conhecer um garotinho. Lá foi nós outra vez. Chegamos lá, a Sheila se encantou pelo João Marcos, um garotinho de 6 anos que tinha problema de visão. Ele era estrábico e por conta disso, das brincadeiras de mau gosto, ele era triste. Não sorria, mas mesmo assim, a Sheila amou o menino e ele veio morar com a gente. A minha esposa levou um tempo para mostrar para o João que ele era tão perfeito quanto qualquer outro menino. Meu filho fez tratamento e com muito amor que nós dávamos a ele, o Joãozinho se tornou um menino feliz. Ria para tudo. Ele era agradecido. O João e o André eram os melhores amigos. Os dois se defendiam com unhas e dentes. E André, mesmo sendo mais novo, se tornou o super-herói do João. Meus filhos nos enchiam de orgulho e alegria. Nesse tempo, a gente contratou uma moça para ficar com as crianças, enquanto saíamos para trabalhar. E como a gente estava crescendo financeiramente muito rápido, compramos um outro terreno e fizemos algumas casinhas para alugar. E passamos, além das vendas, viver também de aluguel. A gente estava feliz com os nossos 2 filhos quando a assistente social ligou perguntando se a gente gostaria de conhecer outra criança. Eu olhei para minha esposa e vi nos olhos dela um brilho diferente. E aquele brilho era sinal de que no dia seguinte lá estaríamos nós outra vez. Eu relutei para ir. Disse que a gente já tinha 2 crianças lindas, maravilhosas, e não precisávamos de mais. Mas a Sheila falou que seria a última vez e quem sabe, de repente, a menina viria dessa vez. Sinceramente, eu não sei o porquê a dona Marilene não falava logo pelo telefone se era menino ou menina. Como sempre, ela nos fazia se deslocar até lá e quando víamos, éramos apresentados a meninos. Ela sabia que a Sheila queria uma menina, mas só nos apresentava menino. Fui, mas não muito empolgado, porque dentro de mim eu sabia que seria outro menino. E mais um menino significava que logo logo estaríamos ali novamente. E para minha surpresa, desta vez, nós 2 ao mesmo tempo ficamos encantados pelo José. Ele era surdo e mudo de nascença, e por conta disso, as pessoas não o adotavam. A gente amou o José, mas ficamos com medo de não dar conta, de não saber lidar com ele. Por isso pedimos para pensar. Voltamos para nossa casa, conversamos com o João e o André e contamos a situação do novo irmãozinho. E eles ficaram super felizes. E para nossa surpresa, na mesma noite, o João veio falando por meio de sinais com a gente. Sheila e eu não entendíamos nada. E nós perguntávamos: o que é isso, João? E ele respondia: tô ensaiando para quando nosso irmão chegar, eu falar com ele. A gente chorou,
porque os nossos filhos eram tão generosos, crianças tão sensíveis, especiais, e mesmo sem saber se comunicar por meios de sinais, na cabeça dele, o irmão iria entender perfeitamente. Sonhamos o final de semana todinho com o José, e ele foi a adoção mais demorada. Por isso, íamos visitá-lo todos os dias, até o processo da guarda sair. Nosso filho nos esperava no portão todos os dias, com um sorriso lindo no rosto. E quando íamos embora, ele ficava tristinho, mas a gente garantia que no dia seguinte voltaríamos, e ele entendia. No dia 11 de novembro, ele veio para casa, e os irmãos o receberam com carinho e aprenderam a se comunicar por sinais. E em casa, a gente passou a conversar assim, até esquecíamos que sabíamos falar. Quando íamos para a igreja, o João ficava do lado do pastor, interpretando língua de sinais, para o irmãozinho poder entender. Era a coisa mais linda. Nossa vida estava uma perfeita harmonia. Sheila quietou com a ideia de adoção e, diante das muitas bênçãos, fomos procurados por um homem para comprar a nossa casa. Assim, do nada. A gente não entendeu, mas ele falou que gostaria de comprar algumas casas daquela rua, e a nossa e as dos nossos 3 vizinhos eram perfeitas para o projeto que ele iria desenvolver. Conversei com a Sheila e juntos decidimos vender, já que o nosso bairro tinha valorizado muito e a quantia a receber seria um pouco mais de 1 milhão. Para falar a verdade, a gente não tinha ideia de que o nosso imóvel tinha valorizado tanto, porque quando compramos, ninguém dava um tostão. Vendemos a nossa casa e nos mudamos para uma das que a gente tinha de aluguel. Ficou um pouco apertado para nós 5, mas era só por um tempo, até comprarmos outra. Estávamos ainda buscando uma boa casa para abrigarmos a nossa família. A gente queria um quintal para as crianças correrem e sem contar que eles estavam cobrando cachorro e gato. E a gente concordou que assim que mudássemos para a casa maior, adotaríamos, desde que eles se comprometessem com o cuidado com os bichinhos. E eles deram palavra de escoteiro. Não sei o que aconteceu, mas enquanto procurávamos uma casa, eu me encantei com a corretora. Uma mulher bonita e interessante, e que quando conversava comigo, jogava todo o charme do mundo. E quando aparecia uma casa para visitarmos, ela dizia: "Seu Gilson, venha sozinho, não traga sua esposa, o senhor tem uma visão melhor para apreciar a casa." E por muitas vezes eu fui sozinho ver a casa. E toda vez que eu chegava perto da Luciana, eu sentia um arrepio. O cheiro do perfume dela era bom, sedutor, sabe? E quando ela falava assim, bem pertinho de mim, eu sentia o hálito de menta provocante dela. E diversas vezes eu desviava o meu olhar, assim, para outra coisa, só para não cair em tentação. Eu não queria cair em tentação, porque tudo estava dando certo em minha vida. E por isso eu fui sincero com a minha esposa e falei: "Amor, eu não quero mais visitar nenhuma casa ao lado da Luciana, porque quando ela chega perto de mim, eu sinto umas coisas. Eu não quero te trair, nem trair a nossa família. Me ajuda." A princípio, a Sheila não entendeu. Ela disse que eu era um safado sem vergonha e bastava ter melhorado na vida para já querer trocar a esposa por outra.
Eu sofri muito, porque tudo que eu menos queria era trair a minha esposa ou magoá-la. E por muito tempo eu achei que tinha feito bobagem em contar a ela a verdade. A gente ficou sem se falar, mas indo para a igreja, conversando com o pastor, buscando em Deus, a gente conseguiu se resolver. E eu não traí a minha esposa. Pedi para Deus força para vencer a carne e fui fazer mais uma visita sozinho, porque dessa vez a minha esposa não pôde ir. E nesse dia a Luciana passou a mão no meu braço e disse que gostaria de ter pelo menos um instante, tendo meu corpo em cima do dela. Quando eu ouvi aquelas palavras, eu falei: Senhor, o Senhor é comigo, Pai. Me ajuda a livrar dessa tentação. Olhei nos olhos da Luciana e respondi: Dona Luciana, eu sou um homem bem casado. Amo a minha esposa, meus 3 filhos e, abaixo de Deus, a minha família é a coisa mais sagrada desse mundo. E eu jamais irei trocá-la por qualquer rabo de saia. A senhora é linda, bonita e tem condições de arranjar um homem solteiro que lhe queira bem. A corretora achou cúmulo eu falar aquelas palavras e disse que não queria nada sério comigo. Seria apenas uma transa gostosa. Mas eu repreendi e disse que o corpo dela era templo e morada do Espírito Santo e que ela não fizesse da casa dela uma boate. Dona Luciana me deu um tapa na cara e falou que nunca mais queria me ver nem pintado de ouro, e eu dei graças a Deus. Outro corretor foi nos apresentado e esse homem trouxe para nós a casa dos nossos sonhos. E no dia que entramos na rua onde seria a nossa casa, o meu filho André falou: Papai, eu já sonhei com essa rua. Quando paramos em frente à nossa casa, a gente falou juntos: é essa a nossa casa. Compramos a casa que nós todos escolhemos. Foi uma escolha em conjunto. E o quintal era gigante. E assim que nos mudamos, os meninos foram num abrigo de cães e adotaram 3 cães. Cada um escolheu um. E o interessante foi que o do José já estava surdinho pela idade. Tempos depois, apareceu uma gatinha no portão e os meninos, sem nos comunicar, colocaram para dentro. E essa gatinha estava prenha e deu cria dentro do guarda-roupa, bem em cima das coisas da Sheila. Na hora que eu vi uma cena daquelas, eu pensei: a Sheila vai surtar. Chamei a minha esposa e mostrei a situação que estavam as coisas dela. E para minha surpresa, ela amou os filhotinhos e disse que não ia colocar nenhum para adoção. Todos ficaram conosco. Ela mandou castrar a mãe e os filhotes e eles viveram conosco até os seus últimos dias de vida. Porque com a gente é assim: entrou dentro de casa, só sai quando a morte leva. A gente não esperava mais ter uma menina. Os nossos filhos já estavam crescidinhos, estudando, fazendo cursos e nos ajudando na nossa loja. Quando descobrimos que a Sheila estava grávida, ficamos encantados, porque depois de muitos anos, quando a gente não esperava mais, Deus nos concedeu a graça de gerarmos um filho. Os meninos brigavam para saber quem iria ficar mais tempo com o irmãozinho no colo. Graças a Deus, eu não abri mão da minha família. Graças a Deus, eu não perdi o bem mais precioso por conta de uma aventura. O incrível da gestação
é que a gente não conseguia de jeito nenhum saber o sexo do bebê. Alguns diziam que seria menino, outros menina, e a gente ficava sem saber como decorar o quarto do nosso quarto filho. E para não errarmos, pintamos de branco e fizemos uma decoração neutra. E no dia que o nosso filho resolveu vir ao mundo, no dia 23 de novembro, a gente foi abençoado com uma garotinha. Eu chorei, a Sheila chorou, porque Deus não tinha se esquecido do desejo do nosso coração. Sara veio ao mundo para ainda mais nos unir. Com a chegada da nossa filha, a gente ficou ainda mais forte como família. E até hoje somos uma família unida. Meus filhos se tornaram bons rapazes, trabalham conosco e gostam muito de fazer obras assistenciais. Estão sempre fazendo alguma coisa para abençoar o outro. E a gente não precisou ensinar muitas coisas a eles. Meus filhos parecem que vieram prontos. Hoje, Sheila e eu já somos avós e não trabalhamos mais. Passamos o nosso tempo curtindo a vida e aproveitando a nossa netaiada, porque a gente sente que a nossa parte foi feita.